Ele era meu filho, sangue do meu sangue. Mas quando descobri aquele buraco escondido na parede, entre o quarto dele e o da minha netinha de 8 anos, entendi que monstros podem nascer do nosso próprio ventre. Naquela madrugada, minhas mãos velhas e trêmulas se tornaram o instrumento da justiça que ninguém mais faria. Bom dia, meus queridos. Me chamo Alice Terezinha Gonçalves, tenho 76 anos, nasci em Catalão, Goiás, mas hoje vivo aqui em Itajaí, Santa Catarina. Vivo num lugar diferente, sabe? Um lugar onde as paredes são frias e as janelas têm grades. As pessoas aqui me chamam de Dona Alice, e as funcionárias até me tratam com um certo respeito. Dizem que sou a velhinha mais tranquila deste asilo especial para idosos que cometeram crimes. Daqui da janela, consigo ver um pedacinho do mar. É tão bonito quando o sol bate na água de manhãzinha. Parece que Deus mesmo está espalhando ouro líquido por cima do oceano. Às vezes, vejo as crianças brincando na praia lá longe e meu coração aperta de saudade. Saudade da minha netinha. Olha, se você gostou do comecinho dessa história, já clica ali no botão de gostei e se inscreve no canal. Tem muitas histórias como a minha por aí, histórias de pessoas que fizeram o que precisava ser feito quando ninguém mais faria. E sabe por quê? Porque às vezes o amor verdadeiro não é feito só de carinhos e beijos. Às vezes o amor verdadeiro tem garras e dentes para proteger quem precisa. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. Logo cedinho com o cafezinho, depois do almoço ou já de noitinha, enrolados na coberta. Eu sempre gosto de saber quem são vocês que estão do outro lado, ouvindo essa história que, apesar de doer na alma, precisa ser contada. Vou contar para vocês como uma vovozinha de cabelos brancos e mãos enrugadas, que todos chamavam de Velha Gagá, acabou neste lugar. Como descobri que às vezes o mal não vem de estranhos, vem do nosso próprio sangue, e como um simples buraco na parede pode revelar o inferno que vivia debaixo do meu próprio teto, sem eu sequer imaginar. Nasci numa casinha simples de adobe, com chão de terra batida e teto de palha, nos arredores de Catalão. Meu pai, Juvenal Gonçalves, trabalhava nas lavouras de algodão, um homem forte e calado que chegava em casa com o sol já quase dormindo, a pele morena mais escurecida ainda pelo trabalho debaixo do sol bravo do cerrado. Minha mãe, Gersina, era doceira. Fazia os melhores doces de leite e de frutas cristalizadas da região. Quando tinha festa de São João ou Divino Espírito Santo, todo mundo encomendava os doces da Gersina. Éramos 5 irmãos. Eu, a caçula, meus irmãos Teodoro, Aristides e Olívio, e minha irmã Normelia. Nossa casa tinha só 2 cômodos, a cozinha e um quartão onde dormíamos todos juntos em esteiras de palha. Não tínhamos banheiro dentro de casa, era uma cabaninha lá fora, perto do curral, onde ficavam as 2 vaquinhas leiteiras que meu pai cuidava com tanto carinho. A vida era difícil, mas tinha uma doçura própria daquela simplicidade. Acordávamos com o cantar do galo, antes mesmo do sol aparecer. Enquanto minha mãe acendia o fogão a lenha e preparava o café, nós crianças íamos buscar água no poço. Era uma caminhada de quase 15 minutos, carregando latas que ficavam mais pesadas a cada passo na volta. A brincadeira era o que salvava a alma da gente. Brincávamos de roda, de esconde-esconde entre os pés de pequi e mangaba. Fazíamos bonecas de sabugo de milho com cabelos de palha, carrinhos de madeira com rodinhas de carretel vazio. Meu irmão Teodoro era o mais habilidoso, fazia brinquedos que os outros meninos da região vinham admirar. Na escola, que ficava a mais de 1 hora de caminhada, estudávamos numa sala única com crianças de todas as idades. A professora, Dona Zenaida, era rígida como um tronco de aroeira, mas tinha um jeito especial de ensinar que fazia as letras dançarem diante dos nossos olhos. Foi ela quem viu que eu tinha facilidade com as palavras e os números, e convenceu meu pai a me deixar continuar estudando quando completei 10 anos, idade em que muitas meninas já paravam para ajudar em casa. Meus amigos daquela época. Ah,
A Durvalina, que morava na fazenda vizinha e dividia comigo os segredos e sonhos de menina. O Eustáquio, filho do dono do armazém, que sempre guardava um pedacinho de rapadura para mim quando eu ia fazer compras para minha mãe. E a Hortência, que tinha os cabelos mais bonitos da região, compridos até a cintura, negros como a noite sem lua. A vida em Catalão nos anos 1950 era marcada pelo tempo da colheita, pelas festas religiosas e pelos causos que os mais velhos contavam ao redor do fogo nas noites frias. Não tínhamos luz elétrica, então quando o sol se punha, a escuridão era quebrada apenas pelas lamparinas de querosene e pelo fogo do fogão. O céu, o céu daquele sertão era um espetáculo de estrelas que hoje, com tanta luz nas cidades, a gente mal consegue imaginar. Os domingos eram dias especiais. Vestíamos nossas roupas menos surradas e íamos até a igrejinha de Nossa Senhora do Rosário, no centro da cidade. Depois da missa, era dia de feira, onde os produtores da região vendiam de tudo: verduras, frutas, queijos, doces, carnes defumadas, artesanato. Minha mãe montava sua barraquinha de doces e eu ficava ao lado dela, ajudando a vender. Foi ali que aprendi a fazer contas de cabeça, a conversar com os fregueses, a entender o valor do trabalho honesto. Mas nem tudo era doçura na minha infância. Quando eu tinha 8 anos, uma seca terrível castigou nossa região. Os córregos secaram, o poço da nossa propriedade começou a dar uma água barrenta, as plantações morreram. Meu pai teve que ir trabalhar ainda mais longe, ficava semanas sem voltar para casa. Passamos fome naquele ano, comendo apenas o que conseguíamos colher do quintal. Algumas mandiocas mirradas, ovos das galinhas que sobreviveram e, às vezes, um pouco de farinha que algum vizinho solidário compartilhava. Foi nessa época que percebi pela primeira vez como a vida pode ser cruel. Vi crianças mais novas que eu morrerem de doenças que hoje seriam facilmente tratadas. Vi famílias inteiras abandonarem suas terras, partindo a pé com suas poucas trouxas de roupa, em busca de uma vida melhor em outras paragens. Vi o desespero nos olhos dos adultos, algo que criança nenhuma deveria presenciar. Meu pai voltou diferente daquele período longe de casa. Mais calado, os olhos sempre baixos, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Começou a beber a cachaça que antes só provava nas festas. Não era violento, graças a Deus, mas se fechava num silêncio tão denso que parecia uma parede entre ele e o resto da família. Foi minha mãe quem segurou as pontas naquele tempo. Com uma força que eu só fui entender quando me tornei mãe também, ela multiplicava o pouco que tínhamos. Fazia doces com as frutas que conseguia coletar no cerrado, vendia de porta em porta na cidade, lavava roupa para famílias mais abastadas, costurava, cozinhava para festas. Suas mãos, que já eram ásperas, ficaram cheias de calos e rachaduras que sangravam no tempo seco. Quando eu completei 12 anos, uma mudança importante aconteceu em nossa família. Meu irmão mais velho, Teodoro, conseguiu um emprego numa fábrica de tecidos em Goiânia. Foi o primeiro a sair do ninho, levando consigo a promessa de mandar dinheiro todos os meses para ajudar a família. A despedida foi dolorosa. Minha mãe chorou abraçada a ele por tanto tempo que achei que não o soltaria nunca. Mas ele precisava ir, e foi. O dinheiro que Teodoro mandava mudou nossa situação. Aos poucos, conseguimos melhorar a casa, comprar algumas cabeças de gado, plantar uma roça maior. E foi com esse dinheiro que meu pai finalmente comprou o primeiro rádio da família, um aparelho que parecia mágico para mim. As vozes e as músicas que saíam daquela caixa de madeira me transportavam para um mundo que eu nem sabia que existia. Naqueles dias finais da minha infância, já começava a sonhar com outros horizontes além das colinas de Catalão. Ouvia no rádio histórias de cidades grandes, de oportunidades, de estudos. Queria ser professora, talvez, como a dona Zenaida, ou enfermeira, para cuidar das pessoas doentes, como aquelas que vi sofrer durante a seca. Não sabia ainda o caminho que a vida preparava para mim, mas já sentia dentro do peito aquela inquietação,
aquele chamado para algo além do que meus olhos podiam ver nas terras vermelhas do Cerrado goiano. Quando completei 13 anos, a vida começou a mudar de um jeito que eu não esperava. Minha irmã Normelia se casou com um rapaz de Ipameri, cidade vizinha, e foi morar lá. No mesmo ano, meu pai adoeceu de pneumonia e, sem os recursos que temos hoje, partiu deste mundo em menos de 2 semanas. Foi um baque para todos nós, especialmente para minha mãe, que se viu viúva com 4 filhos para criar. Foi nessa época que conheci o Inácio, filho do dono da venda onde comprávamos mantimentos. Ele era 5 anos mais velho que eu, tinha um jeito manso de falar e uns olhos escuros que pareciam ler minha alma. Começou a me acompanhar no caminho da escola, carregava meus livros, me dava balinhas de açúcar escondidas quando ninguém estava olhando. Achei que aquilo era amor, no meu entendimento de menina. Aos 15 anos, já não era mais criança. Meu corpo havia mudado, e os olhares dos homens sobre mim também. Minha mãe, preocupada, vivia dizendo: Alice, moça direita, não dá conversa para qualquer um, não anda sozinha por aí. Mas o Inácio não era qualquer um para mim. Era o primeiro amor, aquele que faz o coração bater mais forte, as mãos suarem, a voz embargar. Quando completei 16 anos, Inácio pediu minha mão em casamento. Minha mãe achou que era cedo demais, queria que eu terminasse ao menos o primário completo. Mas a situação financeira em casa estava difícil, mesmo com a ajuda do dinheiro que Teodoro mandava de Goiânia. Um dote, mesmo pequeno, e uma boca a menos para alimentar faziam diferença. Casamos numa cerimônia simples na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Meu vestido foi emprestado de uma prima. As flores eram do quintal. A festa foi um almoço no terreiro da casa da minha mãe. Lembro do cheiro de frango caipira com pequi, do arroz branco enfeitado com pedacinhos de cenoura, da mandioca cozida, do suco de cajamanga. Tudo simples, mas feito com tanto amor que até hoje sinto o gosto quando fecho os olhos. Foi morar com Inácio numa casinha nos fundos da propriedade dos pais dele. Nos primeiros meses, tudo eram flores. Ele trabalhava na venda do pai, eu cuidava da casa e plantava uma pequena horta nos fundos. À noite, conversávamos sobre o futuro, sobre os filhos que teríamos, sobre uma vida melhor que construiríamos juntos. Mas logo percebi que Inácio tinha um lado que eu não conhecia. Começou com pequenas impaciências, depois vieram as críticas constantes ao meu jeito de cozinhar, de arrumar a casa, de me vestir. Você não sabe fazer nada direito, Alice? Nem um feijão sem queimar você consegue? As palavras machucavam mais que tapas. Com o tempo, a situação piorou. Inácio começou a beber como meu pai nos últimos anos. Mas ao contrário do meu pai, que se fechava num silêncio triste, Inácio ficava agressivo. A primeira vez que ele levantou a mão para mim foi quando queimei sua camisa favorita ao passar. O ferro estava muito quente. Fez um buraco no tecido. Ele chegou do trabalho, viu a camisa e seu rosto se transformou numa máscara de raiva que nunca esqueci. Sua inútil, nem isso você faz direito. E veio o tapa, tão forte que caí sentada no chão de terra da cozinha. Chorei a noite toda, escondida debaixo do cobertor para que ele não ouvisse. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Trouxe até um pedaço de rapadura para mim, disse que me amava. E eu, tola que era, acreditei que tinha sido só aquela vez. Mas não foi. As agressões se tornaram parte da nossa rotina. Um prato mal lavado, uma comida sem sal, uma palavra mal colocada. Qualquer coisa era motivo. Aprendi a me encolher, a ficar quieta, a prever o que poderia desagradá-lo. Vivia pisando em ovos, como diziam as mais velhas. Aos 18 anos, engravidei do meu primeiro filho. Pensei que a chegada de um bebê mudaria Inácio, que ele se tornaria o homem gentil que conheci. Durante a gravidez, as coisas realmente melhoraram. Ele se orgulhava ao ver minha barriga crescer, fazia planos para o filho, comprou até um berço de segunda mão que lixou e pintou ele mesmo. Quando Osvaldo nasceu, em 1967, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Um menino forte, corado, com os olhos do pai. Inácio parecia outro homem nos primeiros meses.
Chegava do trabalho e ia direto ver o filho, pegava ele no colo, cantava cantigas de ninar com sua voz grave e desafinada que, para mim, naquele momento, era a mais bonita do mundo. Mas a paz durou pouco. O choro do bebê à noite irritava Inácio. Faz essa criança calar a boca, Alice. Como é que um homem vai trabalhar sem dormir direito? Eu passava as noites em claro, balançando Osvaldo nos braços, amamentando, trocando fraldas de pano que lavava diariamente no tanque dos fundos. Quando Osvaldo tinha quase 2 anos, Inácio perdeu o emprego na venda do pai. O velho adoeceu e precisou vender o estabelecimento. O novo dono trouxe sua própria família para trabalhar. Inácio ficou sem ocupação. Passava os dias em casa, bebendo ou vagando pela cidade em busca de bicos que raramente apareciam. Foi nessa época que as coisas realmente pioraram. O dinheiro curto, a frustração de Inácio, o choro da criança, tudo virou combustível para sua raiva. Os gritos e tapas se tornaram socos e chutes. Aprendi a me defender como podia, a proteger meu filho acima de tudo. Escondia os hematomas com roupas compridas mesmo no calor do cerrado, inventava histórias sobre quedas e acidentes quando alguém perguntava. Uma noite, quando Osvaldo tinha 3 anos, Inácio chegou em casa mais bêbado que o normal. Eu havia servido o jantar, um caldo de mandioca com um pedaço de toucinho, o que consegui fazer com o pouco que tínhamos na despensa. Ele jogou o prato na parede. "Isso é comida de porco, não de homem", gritou, avançando para mim com os punhos cerrados. Osvaldo, que brincava no canto da cozinha com uns carretéis vazios, começou a chorar assustado. Inácio virou-se para ele. "Cala a boca, moleque, já não basta sua mãe imprestável?" Foi a primeira vez que ele direcionou sua raiva para o menino. Algo dentro de mim despertou, um instinto que não sabia que existia. Me coloquei entre Inácio e meu filho. "Nele, você não toca", disse, com uma firmeza que surpreendeu a nós dois. Inácio hesitou por um momento, depois riu. Uma risada fria que me arrepiou até a alma. "Olha só, a galinha virou leoa. Vamos ver até quando." Naquela noite, depois que Inácio caiu no sono, tomei uma decisão. Não podia continuar assim. Meu filho não cresceria vendo a mãe ser espancada, nem correndo o risco de sofrer o mesmo. Juntei nossas poucas roupas num saco de estopa, peguei as economias que escondia dentro do colchão, algumas moedas e notas que economizava dos trocados das compras, e, antes do amanhecer, peguei Osvaldo no colo e saí daquela casa para nunca mais voltar. Fui para a rodoviária de Catalão. Com o dinheiro que tinha, consegui comprar passagem só até Goiânia. Sabia que meu irmão Teodoro morava lá. Não tinha o endereço dele, mas tinha esperança de encontrá-lo, de que ele nos ajudaria. A viagem foi longa e desconfortável. Osvaldo, sem entender o que estava acontecendo, chorava e perguntava pelo pai. "A gente vai ver o tio Teodoro, filho. Vai ser bom, você vai ver", dizia, tentando convencer mais a mim mesma do que a ele. Chegamos em Goiânia ao anoitecer. A cidade grande me assustou. Tantas luzes, tantos carros, tantas pessoas apressadas. Eu, uma menina do interior, nunca tinha visto nada parecido. Fiquei parada na rodoviária, com Osvaldo no colo e o saco de roupas ao lado, sem saber para onde ir. Foi quando um senhor notou minha expressão perdida. Era o dono de uma pensão ali perto. "Moça, está precisando de ajuda?" perguntou com um olhar gentil que me lembrou meu pai. Expliquei que estava procurando meu irmão, mas não sabia onde encontrá-lo, só que trabalhava numa fábrica de tecidos. "Sei qual é", disse ele. "Fica no setor industrial, mas hoje já está fechada." "Por que não fica na pensão esta noite? Amanhã te levo até lá." Desconfiei no início. A vida já tinha me ensinado a não confiar facilmente, mas algo no olhar daquele senhor, que depois descobri se chamar Geraldo, me dizia que era sincero. E, de qualquer forma, eu não tinha para onde ir. Passei aquela noite na pensão, dividindo uma cama pequena com Osvaldo. Não consegui dormir direito, pensando no que Inácio faria quando descobrisse que tínhamos fugido, se ele viria atrás de nós, se eu encontraria Teodoro no dia seguinte.
O medo e a incerteza eram como um nó no meu peito, apertando, dificultando até a respiração. No dia seguinte, seu Geraldo cumpriu a promessa. Me levou até a fábrica de tecidos. Na portaria perguntei por Teodoro Gonçalves. O porteiro disse que sim. Ele trabalhava lá, no setor de tinturaria. Mandou um rapaz ir chamá-lo. Quando vi meu irmão chegando, com o uniforme manchado de cores diferentes, o rosto mais adulto do que me lembrava, não consegui conter as lágrimas. Ele ficou paralisado ao me ver. Depois correu e me abraçou forte. Alice? O que faz aqui? E esse menino? Entre soluços contei tudo. Sobre o casamento, as agressões, o medo de que Inácio machucasse também o filho. Teodoro ouviu tudo em silêncio, o rosto endurecendo à medida que eu falava. Quando terminei, ele disse apenas: "Vocês vão ficar comigo. Aquele desgraçado nunca mais vai tocar em vocês." Seu Geraldo, que tinha esperado do lado de fora, sorriu ao ver o reencontro. Teodoro agradeceu a ele por ter me ajudado, ofereceu pagar pela hospedagem na pensão. Seu Geraldo recusou. "Ajudar quem precisa não tem preço, meu jovem. Só me prometa que vai cuidar bem da sua irmã e desse menininho." Foi assim que comecei uma nova vida em Goiânia, sob a proteção do meu irmão. Ele vivia num quarto simples numa vila operária perto da fábrica. Com a nossa chegada, conseguiu trocar por um lugar um pouco maior. Ainda era só um cômodo, mas tinha espaço para um colchão para mim e Osvaldo no chão. Ele dormia numa rede pendurada num canto. A vida em Goiânia foi um recomeço difícil, mas longe das mãos de Inácio, eu sentia que podia respirar novamente. Teodoro conseguiu um emprego para mim na cantina da fábrica, lavando pratos e servindo refeições para os operários. O trabalho era duro. Começava às 5 da manhã e terminava só depois das 3 da tarde. Osvaldo ficava numa creche improvisada que as mulheres da vila operária organizavam, cada uma cuidando das crianças em dias diferentes. Nossos dias eram apertados, mas havia paz. À noite, depois que Osvaldo dormia, Teodoro me ensinava a ler melhor. Eu tinha frequentado a escola em catalão, mas só sabia o básico. Aos poucos, fui me alfabetizando de verdade, aprendendo a escrever cartas, a fazer contas mais complexas, a ler os jornais velhos que Teodoro trazia da fábrica. Quando Osvaldo completou 5 anos, consegui matriculá-lo numa escolinha pública perto de onde morávamos. Ele era um menino esperto, aprendia rápido, mas tinha um temperamento difícil. Explodia em acessos de raiva por pequenas contrariedades, batia nas outras crianças. A professora me chamava com frequência para conversar sobre o comportamento dele. "É normal", dizia Teodoro, tentando me consolar. "O menino passou por muito trauma, viu coisas que criança nenhuma deveria ver. Com o tempo, ele melhora." Mas eu sabia que havia algo mais. Osvaldo tinha os olhos do pai. Não só a cor, mas aquele mesmo brilho assustador que aparecia quando estava com raiva. Às vezes, olhando para ele, eu via Inácio e um calafrio percorria minha espinha. Os anos foram passando. Teodoro conheceu uma moça da fábrica, Zenaide, se casou e se mudou para uma casa própria. Eu e Osvaldo continuamos no quartinho da vila. Consegui um emprego melhor, como auxiliar de costura numa confecção. As mãos calejadas de tanto lavar pratos na cantina agora se acostumavam com agulhas e linhas. Osvaldo crescia forte e saudável, mas o temperamento só piorava. Aos 9 anos, foi expulso da escola por ter quebrado o nariz de um coleguinha que zombou do seu tênis rasgado. Consegui matriculá-lo em outra escola, mais longe, onde ninguém o conhecia. Menti sobre o motivo da transferência, disse que tínhamos nos mudado. À noite, tentava conversar com ele, entender o que se passava dentro daquele coraçãozinho ferido. "Filho, você não pode resolver tudo na base da porrada, entende? O mundo não funciona assim." "Funcionava para o meu pai", ele respondia, com um olhar que me gelava a alma. "Você que era fraca demais para revidar." As palavras dele me cortavam como navalhas. Mesmo tão pequeno, já tinha absorvido a violência, já achava que era o caminho natural das coisas. E o pior, me culpava por não ter lutado contra Inácio.
Quando Osvaldo fez 12 anos, Inácio apareceu em Goiânia. Nunca soube como nos encontrou depois de tanto tempo. Talvez alguém de Catalão tenha me visto, passado informação. Ele apareceu na porta da confecção onde eu trabalhava, me esperando na saída. Mais velho, mais magro, com o rosto marcado pela bebida, mas ainda com aqueles olhos que me faziam tremer. Vim buscar meu filho, disse, bloqueando meu caminho. Você roubou ele de mim, sua vagabunda. O medo antigo voltou, me paralisando por um instante. Mas eu não era mais aquela menina assustada. Suma daqui, Inácio, o Osvaldo não vai com você. Não tem nada seu aqui. Ele avançou, me agarrou pelo braço com tanta força que deixou marcas roxas. Você não manda em nada. Vou levar meu filho e você não vai me impedir. Por sorte, o segurança da confecção viu a cena e veio me ajudar. Inácio foi expulso, mas não antes de gritar. Isso não fica assim! Vou te encontrar de novo! Você vai ver! Naquela noite, não dormi. Sabia que Inácio não desistiria facilmente. Na manhã seguinte, procurei meu irmão Teodoro. Contei o ocorrido. Ele sugeriu que eu e Osvaldo nos mudássemos para longe, talvez para outro estado. Tinha um amigo no sul, em Santa Catarina, que poderia me arranjar emprego numa fábrica têxtil em Blumenau. A ideia de recomeçar de novo tão longe me assustava. Mas o medo de Inácio era maior. Em 2 semanas, juntei nossas poucas coisas, me despedi de Teodoro e Zenaide e parti com Osvaldo para Santa Catarina. A viagem foi longa e cansativa. Osvaldo, agora com 12 anos, ficou calado a maior parte do tempo. Quando perguntei se estava triste por deixar Goiânia, os amigos da escola, ele respondeu: Quero conhecer meu pai de verdade. Você nunca deixou. Aquilo me pegou de surpresa. Filho, seu pai... Ele não é um homem bom. Ele me machucava você quando era pequeno. Saímos de Catalão para nos proteger. Mentira sua, respondeu com raiva nos olhos. Você que não prestava como esposa, por isso ele ficava bravo. Foi isso que a avó Gersina me disse nas cartas. Descobri então que minha própria mãe, que continuava em Catalão, tinha mantido contato secreto com Osvaldo, passando o endereço para Inácio. A traição me doeu mais que qualquer surra que já tinha levado. Chegamos em Blumenau num dia frio de junho de 1979. O amigo de Teodoro, Valdomiro, nos recebeu na rodoviária. Era um homem de meia-idade, viúvo, caladão, mas de bom coração. Nos levou para sua casa, onde ficaríamos até encontrar um lugar próprio. O trabalho na fábrica têxtil era exaustivo. 12 horas por dia, 6 dias por semana. Mas pagava melhor que qualquer coisa que eu já tinha feito antes. Osvaldo foi matriculado numa escola local, mas ia contrariado. Sofria bullying dos colegas por causa do sotaque diferente, da roupa simples, por ser de fora. A relação entre nós dois piorava a cada dia. Ele me culpava por tudo, por termos saído de Catalão, por não ter um pai presente, por sermos pobres. As discussões se tornaram cada vez mais frequentes e intensas. Um dia, voltando da fábrica, encontrei nosso quarto revirado. As gavetas abertas, roupas pelo chão. O dinheiro que eu guardava dentro de um vidro de palmito vazio, escondido atrás do armário, tinha sumido, junto com Osvaldo. Procurei por toda parte, perguntei aos vizinhos, aos colegas da escola. Ninguém sabia dele. Só no dia seguinte, quando recebi um telegrama, entendi o que havia acontecido. Mãe, fui encontrar meu pai. Não me procure. O desespero tomou conta de mim. Imaginava meu filho nas mãos daquele homem violento, aprendendo a ser como ele. Queria ir atrás, mas não tinha dinheiro para a viagem de volta a Goiás. Osvaldo havia levado tudo. Valdomiro, vendo meu sofrimento, ofereceu ajuda. Vou te emprestar o dinheiro da passagem. Mas pense bem. Talvez seja melhor deixar o menino descobrir por conta própria que tipo de homem é o pai. Parte de mim sabia que ele tinha razão. Osvaldo estava tão cheio de raiva contra mim que qualquer tentativa de trazê-lo de volta só pioraria as coisas. Mas o coração de mãe sangrava só de pensar no meu menino longe, exposto àquela influência nefasta. Decidi esperar. Continuei trabalhando.
economizando cada centavo. Mandei cartas para Catalão, para minha mãe, implorando que me dessem notícias de Osvaldo. As respostas, quando vinham, eram secas. Ele está bem. Está com o pai. Deixe-os em paz. Os meses se transformaram em anos. A dor da ausência do meu filho nunca diminuiu, mas aprendi a viver com ela. Continuei em Blumenau, trabalhando na fábrica. Com o tempo, fui promovida a supervisora de qualidade, ganhando um pouco melhor. Consegui alugar uma casinha simples para mim, juntei alguns móveis, criei uma rotina. Em 1985, 6 anos após a fuga de Osvaldo, recebi uma visita inesperada. Ele, agora um homem de 18 anos, estava na porta da minha casa. Mais alto que eu, com os ombros largos como os do pai, mas com os olhos ainda mais duros. Trazia uma mala pequena e o rosto marcado por um hematoma recente no olho esquerdo. "Posso entrar?" perguntou, sem me abraçar, sem demonstrar qualquer emoção ao me ver depois de tanto tempo. Naquele momento, todo o ressentimento que eu poderia ter sentido se dissolveu. Era meu filho, meu menino, voltando para mim. Abri os braços, as lágrimas escorrendo livremente. "Claro que pode, filho. Esta sempre foi sua casa também." Ele entrou, olhando ao redor com curiosidade, avaliando a simplicidade da mobília, as cortinas que eu mesma tinha costurado, os poucos enfeites que alegravam o ambiente. Não fez nenhum comentário. Aos poucos, entre conversas tensas e silêncios prolongados, entendi o que havia acontecido. Osvaldo tinha encontrado Inácio em Catalão, vivido com ele por um tempo. No início, tudo parecia bem. Inácio o tratava como um rei, comprava presentes, contava histórias onde eu sempre era a vilã. Mas conforme Osvaldo crescia e começava a questionar certas coisas, a desenvolver suas próprias opiniões, a relação azedou. Os mesmos punhos que haviam me golpeado tantas vezes se voltaram contra o filho. A última briga, que resultou no olho roxo e na decisão de partir, tinha sido sobre uma namoradinha que Inácio não aprovava. Ele disse que ia me ensinar a ser homem, que ia bater nela na minha frente para eu aprender como se trata mulher, contou Osvaldo, com uma frieza que me assustou. Foi aí que eu bati nele primeiro. Peguei ele desprevenido, bêbado como sempre. Deixei desacordado e vim embora. Uma parte de mim sentiu alívio ao saber que meu filho tinha se defendido, tinha recusado seguir o caminho do pai. Outra parte tremeu ao perceber que a violência continuava ali, apenas tinha mudado de direção. "Você fez certo em sair de lá, filho, e em não machucar a menina. Violência não resolve nada, só traz mais dor." Ele me olhou com aqueles olhos que pareciam não piscar. "A senhora está errada. Violência resolve sim, mas tem que ser usada contra quem merece." Naquele momento, um arrepio subiu pela minha espinha, mas engoli o medo, tentando ver apenas o positivo. Meu filho estava de volta, longe da influência de Inácio, com a chance de construir uma vida melhor. Os primeiros meses da volta de Osvaldo foram de adaptação. Arrumei um emprego para ele na fábrica têxtil, na seção de manutenção de máquinas. Ele tinha jeito para a mecânica, aprendia rápido. O salário não era muito, mas ajudava nas despesas da casa. À noite, ele saía com frequência. Voltava tarde, às vezes cheirando a bebida, às vezes com marcas de briga. Quando eu tentava conversar, me preocupar, ele se irritava. "A senhora não é minha dona, já sou homem feito." Em 1987, Osvaldo conheceu Neuza, uma moça que trabalhava no setor administrativo da fábrica. Era uma jovem bonita, de cabelos claros e olhos verdes, descendente de alemães como tantos em Blumenau. Educada, gentil, sempre sorrindo. Vi com esperança aquele relacionamento. Talvez o amor de uma boa mulher pudesse curar as feridas que Osvaldo carregava. Eles começaram a namorar, e Osvaldo parecia mais calmo, mais centrado. Saía menos, bebia menos, chegou a me levar para jantar num restaurante simples no aniversário dela, os 3 juntos. Foi uma das noites mais felizes que tive em muitos anos. No ano seguinte, anunciaram o casamento. Neuza estava grávida de 2 meses. Osvaldo parecia genuinamente feliz com a ideia de ser pai.
Conversamos sobre o passado, sobre Inácio, sobre os erros que não deveriam ser repetidos. Pela primeira vez, senti que ele realmente tinha entendido o que eu passei, que não me culpava mais por ter fugido com ele. Mãe, disse, numa rara demonstração de carinho, segurando minhas mãos calejadas entre as dele. Eu vou ser um pai diferente. Vou cuidar do meu filho como o pai nunca cuidou de mim. A senhora vai ver. A cerimônia foi simples, na igreja luterana que a família de Neuza frequentava. Eu, como católica, me senti um pouco deslocada, mas feliz por ver meu filho iniciando uma nova vida, aparentemente deixando para trás os traumas do passado. Eles alugaram uma casinha não muito longe da minha. Eu ajudava como podia, tricotando roupinhas para o bebê, preparando quitutes nos fins de semana, dando os conselhos que toda sogra dá, tentando não ser intrometida demais. Em setembro de 1988, nasceu a primeira neta. Lina, uma bebezinha linda com os olhos da mãe e a covinha no queixo que Osvaldo tinha quando criança. Ao vê-lo segurando aquela coisinha pequena e frágil, chorando de emoção, tive certeza de que os fantasmas tinham ficado para trás. Meu filho seria um bom pai, um bom marido. O ciclo da violência estava quebrado, como eu estava enganada. Os primeiros anos da vida de Lina foram relativamente tranquilos. Osvaldo trabalhava duro, tinha sido promovido a supervisor de manutenção na fábrica. Neuza deixou o emprego para cuidar da filha em tempo integral. Eles se mudaram para uma casa um pouco melhor, com um quintalzinho onde Lina podia brincar. Eu os visitava sempre que podia, levando bolos e doces que aprendi a fazer na região, como a cuca de banana com farofa e o strudel de maçã que aprendi com as vizinhas descendentes de alemães. Lina crescia forte e inteligente, falante e curiosa. Tinha os cabelos escuros como os do pai, mas os olhos verdes da mãe. Era meu raio de sol, minha alegria nos fins de semana. Quando Lina completou 5 anos, Neuza voltou a trabalhar. A menina ficava na escolinha durante o dia. Aos poucos, comecei a notar mudanças no comportamento do meu filho. Pequenas coisas no início. Impaciência com Neuza por um jantar que demorava, irritação quando Lina fazia barulho demais enquanto brincava. Nada grave, nada que saltasse aos olhos. Em 1994, quando Lina tinha 6 anos, Neuza engravidou novamente. Foi uma gravidez difícil, com muitos enjoos, pressão alta, repouso constante. Osvaldo se mostrou menos entusiasmado que da primeira vez. Já temos uma filha. Para que complicar? Dizia sem esconder a contrariedade. Neuza perdeu o bebê no 5º mês. Foi um golpe duro para ela, que entrou numa depressão profunda. Osvaldo, em vez de apoiar, se afastou. Começou a sair mais, a beber nos fins de semana, a chegar tarde. Eu tentava ajudar como podia, cuidando de Lina, fazendo comida, mas morava a algumas quadras de distância e trabalhava durante o dia. Em uma tarde de domingo, fui visitá-lo sem avisar. Levava um bolo de chocolate, o preferido de Lina. Encontrei Neuza chorando na cozinha, com um corte no lábio. Quando perguntei o que havia acontecido, ela disse que tinha caído no banheiro, mas seus olhos contaram outra história. Foi o Osvaldo, não foi? Perguntei baixinho, para que Lina, que brincava no quarto, não ouvisse. Neuza negou, assustada. Não, dona Alice, que isso? Foi acidente mesmo. Mas eu conhecia bem demais aquele tipo de acidente. Tinha vivido muitos deles com Inácio. O fantasma que eu tanto temia estava de volta, só que agora era meu próprio filho que se transformava no monstro que seu pai tinha sido. Tentei conversar com Osvaldo naquela mesma noite, quando ele voltou. Ele negou tudo, ficou furioso com a minha intromissão. A senhora cuida da sua vida. Problema meu e da minha mulher é entre nós dois, disse, com os olhos brilhando daquela maneira que me lembrava tanto Inácio que chegava a doer. Saí de lá arrasada, mas determinada a não deixar a história se repetir. Comecei a visitar mais vezes, a observar, a tentar criar uma relação de confiança com Neuza para que ela se abrisse comigo. Foi difícil. Ela tinha vergonha, medo, não queria admitir o que estava acontecendo.
As coisas pioraram quando, em 1996, a fábrica têxtil onde trabalhávamos passou por uma reestruturação. Muitas pessoas foram demitidas, inclusive Osvaldo. O golpe no orgulho dele foi enorme. Passou semanas em casa, bebendo, culpando o mundo, culpando Neuza, culpando a mim por tê-lo arrastado para Blumenau tantos anos antes. Conseguiu outro emprego numa metalúrgica, ganhando menos. O humor só piorou. As quedas e acidentes de Neuza se tornaram mais frequentes. Lina, agora com 8 anos, ficava cada vez mais quieta, mais retraída. Numa manhã de sábado, em março de 1997, Neuza apareceu na minha porta. Estava com o olho tão inchado que mal conseguia abri-lo. Trazia Lina pela mão, assustada. "Preciso de ajuda, dona Alice", disse com a voz embargada. "Não posso mais." Levei-as para dentro. Preparei chá, tentei acalmar Lina, que parecia em estado de choque. Neuza, entre soluços, contou tudo. Como Osvaldo tinha começado a bater nela logo depois da perda do bebê. Como a situação tinha piorado com a demissão dele. Como ele a culpava por tudo, até pelo tempo chuvoso que estragava seus fins de semana. "Vou chamar a polícia", disse, decidida a não cometer o mesmo erro que cometi com Inácio, deixando a violência continuar por anos. "Não!", exclamou Neuza, em pânico. "Ele vai me matar se eu denunciar. Prometeu que faria isso se eu contasse para alguém." O medo nos olhos dela era real, palpável. Conhecia aquele medo. Tinha vivido com ele. Sabia que não era exagero. Homens como Inácio, como Osvaldo, eram capazes de cumprir esse tipo de ameaça. "Então vamos embora", sugeri. "Às 3. Para longe daqui. Conheço uma pessoa em Itajaí, uma antiga colega da fábrica que se mudou para lá. Ela pode nos ajudar a recomeçar." Passamos o resto do dia planejando. Lina ficaria comigo enquanto Neuza voltava para buscar documentos importantes e algumas roupas, aproveitando que Osvaldo estaria num churrasco com os colegas da metalúrgica. Nos encontraríamos na rodoviária no fim da tarde. O plano parecia perfeito. Arrumei uma mala pequena, peguei minhas economias escondidas dentro de um pote de arroz, as joias simples que tinha, um par de brincos, uma corrente fina de ouro que ganhei no meu aniversário de 60 anos. Estava pronta para deixar tudo para trás, mais uma vez, para salvar Neuza e Lina da mesma história que eu tinha vivido. Mas Neuza nunca apareceu na rodoviária. Esperamos por horas, eu e Lina, sentadas naqueles bancos de plástico duro, olhando para cada ônibus que chegava, para cada pessoa que entrava. Nada. A noite caiu, e com ela, meu coração. "Vovó, a mamãe não vem?", perguntava Lina, com os olhinhos cheios de medo. "Ela deve ter se atrasado, meu bem. Vamos esperar mais um pouco." Mas no fundo, eu já sabia. Algo tinha dado errado. Muito errado. Não podia voltar para casa. Osvaldo poderia estar lá, procurando por nós. Não podia ir até a casa deles, pelo mesmo motivo. Decidimos passar a noite num hotelzinho barato perto da rodoviária e, na manhã seguinte, procurar ajuda. Foi a noite mais longa da minha vida, consolando Lina, que chorava chamando pela mãe, enquanto eu mesma sufocava o choro, imaginando os piores cenários. De manhã, fomos à delegacia. Expliquei a situação, as agressões, nosso plano de fuga, o desaparecimento de Neuza. O delegado me olhou com uma mistura de tédio e descrença. "Senhora, isso é briga de casal. A nora da senhora provavelmente desistiu de ir. Está em casa com o marido, resolvendo as diferenças como gente adulta. Melhor a senhora fazer o mesmo, voltar para casa e não se meter." Insisti. Falei sobre o olho inchado, sobre as ameaças de morte. Ele anotou algo num papel, disse que mandaria uma viatura passar na casa deles para verificar, mas que eu não criasse alvoroço desnecessário. Saí de lá arrasada, mas não desisti. Levei Lina para a casa de uma vizinha de confiança e fui até a metalúrgica onde Osvaldo trabalhava. Precisava saber se ele estava lá, se tinha ido trabalhar normalmente. Ele não estava. A secretária disse que ele tinha ligado, avisando que não iria, que estava com um problema familiar. O medo se transformou em pânico.
Voltei para a delegacia, insisti tanto que o delegado, irritado, finalmente mandou uma viatura até a casa deles. Fiquei esperando, torcendo para que me dissessem que estava tudo bem, que Neuza estava lá, viva, que eu estava imaginando o pior à toa. Mas quando o policial retornou, seu rosto dizia tudo. Tinham encontrado Neuza inconsciente, com ferimentos graves. Osvaldo não estava na casa. Uma ambulância já tinha sido chamada. Corri para o hospital, deixando Lina com a vizinha. Neuza estava na UTI, com traumatismo craniano, costelas quebradas, hemorragia interna. Os médicos não me deram muita esperança. Ela foi espancada brutalmente, disse o médico sem rodeios. Se sobreviver, pode ficar com sequelas permanentes. 3 dias depois, Neuza morreu sem recuperar a consciência. Nunca pude me despedir, pedir perdão por não ter agido antes, por não ter salvado ela, como não consegui salvar a mim mesma tantos anos atrás. Osvaldo desapareceu. A polícia emitiu um mandado de prisão, mas ele parecia ter sumido no ar. Fiquei com Lina, que agora estava oficialmente sob minha guarda. A menina quase não falava, não chorava. Estava em estado de choque, os médicos disseram. Precisaria de terapia, de muito amor, de tempo para processar o trauma terrível. Não podíamos continuar em Blumenau. Havia muitas lembranças, muita dor e o medo constante de que Osvaldo reaparecesse. Assim, em abril de 1997, me mudei com Lina para Itajaí, onde minha ex-colega da fábrica, Diva, nos ajudou a recomeçar. Encontrei trabalho como costureira numa pequena confecção. Lina foi matriculada numa escola nova. Aluguei uma casinha simples num bairro tranquilo. Aos poucos, tentávamos construir uma nova vida, longe dos fantasmas do passado. Por 2 anos, não tivemos notícias de Osvaldo. Lina, com a ajuda de terapia, começou a falar novamente, a sorrir às vezes, a brincar com outras crianças. Eu agradecia a Deus todos os dias por essa pequena melhora, por essa chance de recomeço. Então, numa noite chuvosa de agosto de 1999, a campainha da nossa casa tocou. Quando abri a porta, meu coração quase parou. Era Osvaldo. Mais magro, com a barba por fazer, os olhos vermelhos, cheirando a álcool. Mas ainda era ele, meu filho, o assassino da própria esposa. Vim ver minha filha, disse, tentando entrar. Me coloquei na frente da porta, bloqueando a passagem. Não, Osvaldo. Você não pode entrar. Vou chamar a polícia. A senhora não vai fazer isso, respondeu, com um sorriso frio. Não contra o seu próprio filho, sangue do seu sangue. Ele estava certo. Apesar de tudo, meu coração de mãe ainda hesitava. Mas minha responsabilidade com Lina era maior que qualquer sentimento. Vá embora, Osvaldo. A polícia está te procurando. Você matou a Neuza. Seu rosto se contorceu numa expressão de raiva. Foi acidente. Ela caiu. Não queria machucar ela daquele jeito. Você bateu nela até ela morrer, disse, sentindo as lágrimas escorrerem. Como Inácio fazia com você, como ele fazia comigo. Você se tornou igual ao seu pai. A menção de Inácio pareceu atingi-lo como um tapa. Por um instante, vi confusão nos olhos dele, talvez até arrependimento. Mas passou rápido. Me deixa ver a Lina, só um pouco. Ela é minha filha. Não, Osvaldo, vá embora ou eu chamo a polícia agora. Ele me empurrou com força, me fazendo cair. Entrou na casa, chamando por Lina. Graças a Deus ela estava no quarto, dormindo profundamente depois de um dia de escola. Corri para o telefone, disquei 190 com as mãos tremendo. Quando os policiais chegaram, Osvaldo já tinha fugido novamente. Registrei a ocorrência, descrevi o que aconteceu. A polícia prometeu reforçar as buscas, mas eu sabia que seria difícil encontrá-lo se ele não quisesse ser encontrado. Naquela noite, não dormi. Fiquei velando o sono de Lina, uma faca de cozinha ao lado, pronta para defender minha neta com a vida se fosse preciso. Nos dias seguintes, contratei um homem para instalar grades nas janelas, trancas reforçadas nas portas. Mudei nossos horários, comecei a levar e buscar Lina na escola pessoalmente, nunca deixando-a sozinha por 1 minuto.
Mas você não pode viver em estado de alerta constante para sempre. Aos poucos, quando os meses passaram sem sinal dele, comecei a relaxar um pouco. Talvez ele tivesse percebido o risco, talvez tivesse ido para longe. Talvez. Em 2000, consegui um emprego melhor numa fábrica de confecções maior em Itajaí. O salário era bom, permitiu que nos mudássemos para uma casa um pouco melhor, num condomínio com porteiro. Lina, agora com 12 anos, parecia finalmente superar o trauma. Tinha amigas na escola, trazia notas boas, sorria mais. Numa manhã de setembro de 2000, recebi uma ligação que mudou tudo de novo. Era da delegacia de Blumenau. Depois que fugiu da nossa casa em Itajaí naquela noite chuvosa de agosto de 1999, ele tinha continuado foragido, usando nomes falsos e se escondendo em diferentes cidades. O delegado me explicou que ele estava bêbado, perdeu o controle do veículo numa curva na estrada, capotou várias vezes. A placa do carro nem era dele, mas as digitais confirmaram sua identidade. Ainda estavam no sistema por causa do caso de Neuza. Assim terminou a fuga do meu filho, que passou seus últimos meses vivendo como um fantasma, sem nome, sem casa, sem família. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Apesar de tudo que ele tinha feito, ainda era meu filho. Chorei por dias, escondida de Lina, dividida entre o luto e o alívio culpado por saber que ele nunca mais nos ameaçaria. Não contei para Lina que seu pai havia morrido. Ela acreditava que ele estava preso, longe, que nunca mais voltaria. Não vi motivo para reabrir feridas, para fazê-la processar mais uma perda. Minha neta já havia sofrido o suficiente para várias vidas. Com o tempo, a ferida foi cicatrizando. Construímos uma vida tranquila em Itajaí. Lina crescia forte, inteligente, resiliente. Terminei de criá-la sozinha, com todo o amor que uma avó pode dar. Nos tornamos não apenas família, mas melhores amigas. Conversávamos sobre tudo, menos sobre o passado sombrio que tentávamos deixar para trás. Em 2004, quando Lina completou 16 anos, conheci Ricardo. Era viúvo, trabalhava como contador numa empresa de importação no porto de Itajaí. Nos conhecemos na igreja que eu frequentava. Um homem gentil, educado, respeitoso. Depois de tantos anos sozinha, cuidando apenas de Lina, me permiti abrir o coração novamente. Ricardo e eu nos casamos em 2005, numa cerimônia pequena. Lina foi minha madrinha, linda num vestido azul claro que costurei especialmente para ela. Nos mudamos para a casa de Ricardo, maior e mais confortável que a nossa. Finalmente, parecia que a vida estava nos dando uma chance real de felicidade. Os primeiros meses foram tranquilos. Ricardo tratava Lina como a filha que nunca teve. Ela, inicialmente tímida com ele, logo se acostumou com sua presença gentil, sua risada fácil, seus conselhos sobre a escola e o futuro. Então, aos poucos, notei mudanças. Lina, que sempre foi tão aberta comigo, começou a se fechar. Ficava mais tempo no quarto, quase não conversava durante as refeições. Quando perguntava se estava tudo bem, ela respondia apenas sim e desviava o olhar. Achei que fosse coisa da adolescência, talvez ciúmes por eu ter me casado, por dividir minha atenção que antes era só dela. Conversei com a psicóloga que a acompanhava desde pequena, que me tranquilizou dizendo que era normal essa fase de distanciamento, que eu deveria dar espaço a ela. Mas meu coração de avó sentia que havia algo mais. Algo errado, muito errado, que não conseguia identificar. Uma noite, acordei de madrugada com um barulho estranho. Não era choro, nem conversa. Era um som rítmico, como algo arranhando ou batendo suavemente. Ricardo não estava na cama. Provavelmente tinha ido ao banheiro, pensei. Me levantei para verificar. O barulho vinha do quarto de Lina. Caminhei pelo corredor escuro, o coração acelerado, sem saber por quê. A porta do quarto dela estava entreaberta. Espiei. A cama estava vazia. O som vinha do armário grande que ficava no canto do quarto. Me aproximei devagar, confusa. Por que Lina estaria no armário no meio da noite? Talvez sonambulismo? Ela nunca tinha apresentado isso antes. Abri a porta do armário.
empurrei os cabides com as roupas penduradas. E então vi. O fundo do armário estava solto, afastado. E atrás dele havia um buraco na parede. Um buraco que dava diretamente para o quarto ao lado, o escritório de Ricardo, que compartilhava a parede com o quarto de Lina. E pelo buraco ouvi a voz dele e os soluços abafados da minha neta. Naquele momento, o mundo parou de girar. Tudo ficou em câmera lenta. O horror do que estava acontecendo me atingiu como uma tonelada de tijolos. Minha mente voou para todas as vezes em que Lina tinha se fechado, para as olheiras sob seus olhos, para o medo em seu olhar quando Ricardo entrava no quarto. Ele tinha feito aquele buraco. Usava-o para entrar no quarto dela durante a noite. Para fazer com minha neta o que Inácio tinha feito comigo. O que Osvaldo tinha feito com Neuza. O ciclo de abuso que eu tanto tentei quebrar estava acontecendo de novo, bem debaixo do meu nariz. Algo dentro de mim explodiu. Não era mais a Alice assustada que fugiu de Inácio. Não era mais a mãe que falhou em proteger Neuza de Osvaldo. Era uma avó enfrentando o monstro que ameaçava o que tinha de mais precioso no mundo. Silenciosamente, me afastei. Voltei para o quarto, minha mente trabalhando num plano. Não podia confrontá-lo naquele momento. Ele poderia machucar Lina, a mim, fugir antes que a polícia chegasse. Não. Precisava ser esperta. Esperei. Esperei até ouvir Ricardo voltar para nossa cama, fingindo dormir. Esperei até o ronco dele ficar pesado, indicando que estava em sono profundo. E então me levantei. Fui até a cozinha, peguei o travesseiro mais pesado da casa, aquele que guardávamos para visitas, e voltei para o quarto. Ricardo dormia de costas, a boca entreaberta, alheio ao que estava por vir. A velha Gagá, que ele achava que não sabia de nada, se aproximou silenciosamente. Coloquei o travesseiro sobre seu rosto e pressionei com toda a força que consegui reunir. Ele acordou, tentou lutar, seus braços se debatendo, tentando me empurrar. Mas a raiva e o desespero me deram uma força que eu nem sabia que tinha. Demorou muito tempo, mais do que imaginei. Mas finalmente o ronco parou. E o silêncio que veio depois foi o primeiro silêncio de paz que aquela casa teve em muito tempo. Quando tive certeza de que estava feito, fui até o quarto de Lina. Ela dormia agora, exausta, as lágrimas ainda úmidas no rosto. Acariciei seus cabelos suavemente para não acordá-la. Nunca mais, meu amor, sussurrei. Nunca mais ninguém vai te machucar. Na manhã seguinte, liguei para a polícia. Quando chegaram, mostrei o buraco na parede. Contei sobre os abusos, sobre como descobri, sobre como protegi minha neta da única maneira que consegui pensar. Não neguei nada. Eles me prenderam, claro. Não havia outra possibilidade. Fui julgada e condenada por homicídio, com atenuantes pela situação, mas ainda assim, uma pena longa. Por causa da minha idade, fui enviada para este asilo especial em vez de uma prisão comum. Lina ficou aos cuidados da tia Diva, minha amiga que nos ajudou quando chegamos a Itajaí. As investigações confirmaram o que eu já sabia. Ricardo tinha abusado dela por meses, usando aquele buraco na parede que ele mesmo fez, ameaçando machucá-la, e a mim se ela contasse para alguém. Os primeiros dias na prisão foram os mais difíceis. Não pelo lugar em si, as paredes cinzas, as grades, as regras rígidas, mas pela separação de Lina. Minha neta, meu sol, minha razão de viver, estava lá fora enquanto eu estava aqui dentro. A ideia de não vê-la crescer, de não estar presente para protegê-la, me corroía por dentro. Mas o sistema, às vezes, surpreende com pequenos lampejos de humanidade. A promotora do meu caso, doutora Olinda Peixoto, uma mulher séria de meia idade com olhos que pareciam ver além das aparências, se interessou pela minha situação. Depois de ouvir toda a história, não apenas o assassinato de Ricardo, mas toda a cadeia de abusos que vinha desde Inácio, passando por Osvaldo, até culminar em Ricardo, ela decidiu que meu caso merecia atenção especial. Dona Alice, disse ela numa visita à prisão, algumas semanas após minha condenação,
O que a senhora fez foi errado aos olhos da lei, mas entendo por que o fez, e vou ajudar a senhora como puder. Foi ela quem articulou minha transferência para o asilo especial para idosos que cometeram crimes, um lugar menos severo que a prisão comum. Foi ela também quem conseguiu autorização para que Lina pudesse me visitar regularmente, apesar das restrições normais. Minha Lina ficou sob a guarda legal de Diva, como planejado. No início, ela vinha me ver uma vez por mês, sempre acompanhada pela psicóloga. Eram encontros difíceis, carregados de emoções contraditórias. Ela estava aliviada por estar livre de Ricardo, mas confusa sobre minha ação, sobre estar separada de mim. Adolescente, tentando processar traumas que adultos teriam dificuldade em lidar. Nas primeiras visitas, quase não falávamos. Ficávamos sentadas, lado a lado, às vezes de mãos dadas, às vezes apenas olhando pela janela. Aos poucos, as palavras começaram a fluir. Ela me contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre como Diva a tratava bem. E então, numa visita quase 6 meses depois do ocorrido, ela finalmente falou sobre aquela noite. Vovó, disse, com a voz embargada, os olhos fixos no chão. Eu devia ter contado para a senhora sobre o buraco na parede, sobre o que ele fazia. Meu coração se apertou. Peguei suas mãos entre as minhas, aquelas mãos ainda tão pequenas, tão jovens. Não, minha querida, não foi sua culpa. Ele ameaçou você, ameaçou me machucar. Você era só uma criança assustada. Mas a senhora está aqui por minha causa. Se eu tivesse falado antes... Estou aqui porque fiz uma escolha, interrompi suavemente. E faria de novo, 1000 vezes, se fosse para te proteger. A partir daquele dia, algo mudou entre nós. Um peso invisível foi levantado. Lina passou a vir mais vezes, nossas conversas ficaram mais leves. Ela me trazia desenhos, depois cartas, depois fotos de passeios com amigos. A vida continuava lá fora, e minha neta estava crescendo, cicatrizando suas feridas, seguindo em frente. Enquanto isso, dentro do asilo-prisão, eu também encontrava meu caminho. Comecei a fazer crochê novamente, algo que não fazia desde os tempos de Blumenau. Minhas mãos, envelhecidas e marcadas pelo tempo, encontravam conforto no movimento repetitivo das agulhas, na criação de algo bonito a partir de um simples fio. Uma das guardas, Dona Creusa, notou meu trabalho. Dona Alice, a senhora tem um dom. Essas peças são lindas. Foi ela quem sugeriu que eu ensinasse outras internas. Logo, formamos um pequeno grupo que se reunia 3 vezes por semana na sala de convivência. Mulheres idosas como eu, cada uma com sua história, seus arrependimentos, seus fantasmas. O crochê nos unia, nos dava um propósito, uma forma de passar o tempo que não fosse apenas remoendo o passado. As peças que produzíamos, cobertores, cachecóis, gorros, meias, eram doadas para creches e orfanatos da região. Saber que algo feito por nossas mãos trazia conforto e calor para crianças necessitadas aliviava um pouco o peso da culpa que todas carregávamos. No 2º ano da minha pena, doutora Olinda voltou com uma notícia que mudaria tudo. Após revisão do meu caso, considerando as circunstâncias extremas, minha idade avançada e meu comportamento exemplar na instituição, havia uma possibilidade de redução de pena. Não estou prometendo nada, Dona Alice, disse ela, sempre cautelosa. Mas vou lutar para que a senhora possa passar seus últimos anos fora daqui, com sua neta. Foi um processo longo. Audiências, depoimentos, laudos psicológicos. Lina, agora com 18 anos, testemunhou em meu favor, contando em detalhes o que havia sofrido nas mãos de Ricardo, como eu havia sido sua única proteção durante toda a vida. Diva também testemunhou, falando sobre como me conheceu, sobre a dedicação que sempre tive por Lina, sobre como nossa fuga de Blumenau tinha sido um ato de proteção contra Osvaldo. E então veio o depoimento mais surpreendente. Teodoro, meu irmão, que eu não via há mais de 15 anos, viajou de Goiânia até Itajaí para falar em minha defesa. Já era um senhor de cabelos brancos,
o corpo curvado pelos anos de trabalho duro, mas com os olhos ainda vivos e brilhantes. Minha irmã, disse ele diante do juiz, passou a vida inteira fugindo de homens violentos, protegendo os que ama. Primeiro, fugiu do marido que a espancava para salvar o filho pequeno. Depois, quando esse mesmo filho se tornou igual ao pai, ela fugiu de novo, para salvar a neta. Quando o terceiro monstro apareceu na vida dela, ela não tinha mais para onde correr. Fez o que achava que precisava fazer para proteger aquela menina. Se isso é crime, então é um crime de amor. As palavras de Teodoro, simples mas poderosas, emocionaram a todos na sala. Até o juiz, um homem geralmente impassível, precisou tirar os óculos e limpar os olhos discretamente. Após 3 meses de audiências e deliberações, veio a decisão. Minha pena seria reduzida e eu cumpriria o restante em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico. Poderia viver com Lina, que agora, sendo maior de idade, tinha uma pequena casa própria, comprada com o dinheiro da indenização que recebeu pelo caso de abuso. O dia da minha saída do asilo-prisão foi ensolarado, como se até o céu estivesse celebrando. Lina me esperava no portão, linda nos seus 18 anos, os cabelos longos presos num rabo de cavalo, o sorriso luminoso que eu temia nunca mais ver. Nos abraçamos por tanto tempo que as guardas precisaram gentilmente nos separar. Vamos, vovó, disse ela, pegando minha pequena mala. Vamos para casa. A casa de Lina era simples, mas acolhedora. 2 quartos, uma sala pequena, uma cozinha que dava para um quintalzinho onde ela tinha plantado girassóis, minhas flores favoritas. No meu quarto, uma surpresa. Um tear de madeira, novo, reluzente. Para a senhora continuar seu crochê, explicou ela, tímida. A dona Creusa me contou como isso te fazia bem lá dentro. Naquele momento, olhando para minha neta, para o lar que ela havia construído para nós duas, senti uma paz que não experimentava há décadas. O ciclo de violência que começou com Inácio, que quase se repetiu com Osvaldo e Ricardo, estava finalmente quebrado. Lina estava segura. E eu, apesar de tudo, estava ali para vê-la florescer. Nos meses que se seguiram, construímos uma nova rotina juntas. Lina estudava enfermagem na faculdade local. Escolheu a profissão inspirada pelas enfermeiras gentis que a ajudaram após a revelação dos abusos. Eu cuidava da casa, fazia meu crochê, ajudava nos trabalhos voluntários que Lina realizava num abrigo de idosos aos fins de semana. Meu monitoramento eletrônico me impedia de ir muito longe, mas isso não me incomodava. Depois de uma vida inteira em movimento, fugindo de um lugar para outro, era um alívio estar finalmente parada, segura, em paz. Às vezes, nas noites de verão, sentávamos na pequena varanda dos fundos, olhando as estrelas. Lina me contava sobre seus planos para o futuro, terminar a faculdade, trabalhar no hospital da cidade, talvez um dia se casar e ter filhos. Filhos que cresceriam sem medo, sem violência, sem buracos nas paredes. Sabe, vovó, disse ela numa dessas noites, segurando minha mão enrugada. Por muito tempo eu me perguntei por que tudo aquilo aconteceu com a gente. Por que a mamãe teve que morrer? Por que o pai era daquele jeito? Por que o Ricardo? Bem, por que tudo? E não tenho respostas. Mas sei de uma coisa. A senhora quebrou o ciclo. A senhora impediu que eu me tornasse mais uma vítima que depois poderia repetir a história. A senhora salvou não só a mim, mas também os filhos que talvez um dia eu tenha. Suas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. Talvez ela estivesse certa. Talvez minha história, por mais dolorosa que fosse, tivesse servido para algo maior, para quebrar uma corrente de dor que poderia ter continuado por gerações. E enquanto olhávamos juntas para o céu estrelado de Itajaí, agradeci silenciosamente por cada passo do caminho, até mesmo os mais dolorosos que me trouxeram até ali. Até aquele momento perfeito de paz, com minha neta ao lado, livre do medo, cheia de esperança no futuro. Hoje, aos meus 76 anos, vivo uma vida tranquila aqui em Itajaí. Faz quase 6 anos que saí do asilo-prisão
e mesmo com o monitoramento eletrônico no tornozelo, encontrei uma paz que nunca imaginei possível na vida. Nossa casinha é simples, mas é um lar de verdade. Lina se formou em enfermagem e trabalha no Hospital Santa Terezinha, aqui mesmo em Itajaí. Ver minha neta de uniforme branco, curando feridas visíveis e invisíveis, me enche de um orgulho que mal cabe no peito. Minha rotina é calma, como convém a uma senhora da minha idade. Ainda acordo com as galinhas, como dizia minha mãe lá em catalão. Pela manhã, cuido da casa e faço meu crochê, que vendo para uma lojinha no centro da cidade. Não é muito dinheiro, mas me dá satisfação. 2 vezes por semana recebo a visita da assistente social, Dona Nadir, que verifica se estou cumprindo as condições da minha liberdade condicional. Com o tempo, essas visitas viraram quase encontros de amigas. A senhora é meu caso de sucesso, ela sempre diz. Não me sinto um exemplo de nada. Só fiz o que precisava ser feito para proteger quem eu amava. Mas fico feliz que o sistema, pelo menos nesse caso, funcionou como deveria. Lina, meu orgulho maior, floresce a cada dia. Aos 24 anos, já conquistou respeito no hospital e se especializa em cuidados pediátricos. Quer ajudar crianças para que nenhuma sofra o que ela sofreu. Há 1 ano, conheceu Ananias, um jovem médico residente. É um rapaz gentil, respeitoso, de fala mansa e olhar sincero. Confesso que no início fiquei apreensiva. O medo de que a história se repetisse, de que outro homem violento entrasse em nossas vidas, ainda estava ali, como uma sombra. Mas Ananias não é como Inácio, nem como Osvaldo, nem como Ricardo. Ele trata Lina com o respeito que ela merece. Dona Alice, ele me disse numa noite, sei parte da história de vocês. Lina me contou. Quero que saiba que admiro muito a senhora pelo que fez para protegê-la, e prometo que sempre vou cuidar dela, respeitá-la, honrá-la como ela merece. As palavras dele me emocionaram profundamente. Talvez, finalmente, a roda tivesse realmente parado de girar. Talvez Lina tivesse encontrado o que eu nunca consegui. Um amor verdadeiro, sem medo. Ainda tenho pesadelos, sabe? Acordo suada, com o coração disparado, ouvindo de novo aqueles soluços abafados, vendo aquele buraco maldito na parede. Mas então olho pela janela, vejo as luzes de Itajaí, respiro fundo e lembro que está tudo bem agora. Que consegui proteger minha netinha, mesmo que o preço tenha sido alto. As cicatrizes ficam, não adianta fingir que não. Mas aprendi a viver com elas, a aceitar que fazem parte da minha história. Quando olho para trás, para a menina assustada que fugia de Inácio, para a mãe desesperada que tentou salvar Neuza, para a avó que fez o impensável para proteger Lina, vejo uma linha contínua de luta e sobrevivência. Sei que meu tempo nesta terra não é infinito. Com 76 anos e uma saúde fragilizada por tanto sofrimento, cada dia é um presente. Minha maior alegria é saber que, quando eu partir, deixarei Lina bem, segura, amada. Que a violência que marcou tantas gerações da minha família parou em mim, que minha neta viverá uma vida sem medo, sem buracos nas paredes. E faria tudo de novo, sem hesitar um segundo, para proteger minha Lina. Porque o amor de avó é a força mais poderosa que já senti. É ele que me dá paz, mesmo com o peso do passado, mesmo com as memórias que às vezes ainda me assombram nas noites mais escuras. Meus queridos que me ouviram até aqui, quero dizer algumas palavras do fundo do coração desta velha que já viveu tanto. Se você está passando por uma situação como a que eu passei, saiba que não está sozinho. Não importa onde você esteja, existem pessoas prontas para ajudar. Mãos estendidas, esperando que você as segure. O silêncio só protege os agressores. Quando me calei diante dos abusos de Inácio, só dei força a ele. Quando não percebi os sinais do que Ricardo fazia com Lina, permiti que o mal continuasse. Falar é difícil, é assustador, mas é o primeiro passo para quebrar as correntes. Você pode pensar, mas ninguém vai acreditar em mim, ou, é perigoso, ele vai me machucar mais. Sei como é esse medo,
Vivi com ele por anos, mas hoje sei que há sempre um caminho, uma saída, mesmo quando parece que estamos encurralados. Nos momentos mais escuros da minha vida, eu encontrava forças pensando em quem amava. O amor foi meu combustível, minha luz na escuridão. Encontre o seu. Pode ser qualquer pessoa querida, ou até o amor por você mesmo, por esse futuro que merece viver sem medo. A violência deixa cicatrizes, isso é verdade. Carrego as minhas no corpo e na alma. Mas cicatrizes também são marcas de cura. Mostram onde fomos feridos, mas provam que sobrevivemos, que o ferimento fechou, que seguimos em frente. Se você está ouvindo isto e se identifica com minha história, você é mais forte do que pensa. Mais resiliente do que imagina. Mais corajoso do que acredita. E merece uma vida de paz, de respeito, de amor verdadeiro. Não esse arremedo distorcido que vem com punhos e gritos. Em qualquer lugar do mundo, busque ajuda. Procure autoridades, organizações que protegem vítimas, pessoas de confiança. Use a internet para encontrar informações sobre como se proteger. Uma ferramenta que não tive na minha época. E se conhece alguém que está sofrendo, estenda a mão. Às vezes, tudo o que uma pessoa em situação de abuso precisa é saber que não está sozinha, que alguém acredita nela, que existe um lugar seguro para ir. Seja esse alguém. Minha história tem dor, sangue, lágrimas. Tem escolhas impossíveis e momentos de desespero. Mas também tem superação. Tem recomeços. No final, tem uma paz que conquistei a duras penas. E se eu, uma mulher simples do interior de Goiás, com pouco estudo e muitas cicatrizes, consegui encontrar meu caminho para fora da escuridão, você também pode. E vocês, meus queridos que me acompanharam até aqui, antes de irem embora, façam um favor para esta vovó. Cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho. Fazendo isso, vocês ajudam essa história a chegar a outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo, que precisam ouvir que existe esperança. Quando você se inscreve, está estendendo a mão para alguém que pode estar sofrendo em silêncio neste exato momento. E deixem nos comentários a palavra liberdade, para eu saber quem assistiu até o final. Essa palavra que demorei tanto para entender, que lutei tanto para conquistar. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Sua inscrição pode ser a luz que alguém está procurando na escuridão. Obrigada por me ouvirem, por me permitirem compartilhar minha dor e minha redenção. Que o ciclo de violência pare em você, como parou em mim. Que suas paredes sejam sempre inteiras, sem buracos escondidos. Que sua casa seja um lugar de amor, de respeito, de paz. Essa é a maior bênção que posso desejar para vocês.